Hoje vamos mergulhar na vida de Fernando Ramos, mais conhecido como Pichote, um dos personagens mais icônicos do cinema brasileiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fernando Ramos, a trajetória de um Pichote. Vamos explorar sua vida desde sua descoberta até seu trágico fim. Fernando Ramos da Silva foi o jovem ator que interpretou o papel principal no filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1981, dirigido por Hector Babenco. Fernando nasceu em 29 de novembro de 1967 em São Paulo, em uma família humilde. Foi descoberto por Hector Babenco durante uma seleção de elenco nas favelas de São Paulo. Conta a história de crianças de rua e a brutalidade do sistema reformatório no Brasil. O filme foi aclamado internacionalmente e trouxe à tona a realidade dura das crianças marginalizadas no Brasil. Sua atuação naturalista e visceral conquistou críticos e espectadores, catapultando-o para a fama repentina. Após o sucesso de Pichote, Fernando enfrentou dificuldades para se adaptar à vida fora das telas. Tentou seguir na atuação, mas enfrentou problemas devido à falta de oportunidades e apoio. Fernando voltou a viver em condições difíceis e enfrentou problemas com a polícia e a criminalidade. Coisas que aconteciam no filme passaram a ser verdadeiras. Aconteceram com você também, que acabou sendo preso. Como é que você viu essa experiência? A primeira experiência eu não gostei, não. No filme você não gostava? E na vida real? Nem na real. Nem na vida real gostei. Passou 2 dias internado na FEBEM, sendo entregue à custódia da mãe. Pouco depois, o escritor José Louzeiro o levou para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde o prefeito Heidekel Freitas doou uma casa à sua família e lhe arranjou um emprego. O rapaz, porém, vendeu a casa e com o dinheiro voltou para uma das favelas de Diadema. Em 1985, foi preso de novo por porte ilegal de arma e, ao completar 18 anos, foi detido por porte ilegal de entorpecentes. Até que uma tarde de terça-feira, no dia 25 de agosto de 1987, chegou a notícia. Um rapaz de apenas 19 anos veio a óbito ao receber disparos a queima-roupa de 3 calibre 38 de propriedade do governo do estado de São Paulo, mais especificamente usados por um sargento e 2 soldados do tático móvel da Polícia Militar. Segundo a versão da polícia, ele e um amigo foram vistos assaltando uma pessoa que passava por aqui. A Polícia Militar foi avisada e Pichote fugiu a pé nessa direção, onde fica a favela onde ele morava. A polícia na época afirmou ter perseguido 2 assaltantes até um barraco numa favela. Segundo a polícia, um deles se entregou, o outro enfrentou os policiais à bala e teve sua vida tirada no tiroteio. Na ocasião, ele e mais 4 companheiros foram perseguidos e cercados após assaltar uma empresa no bairro de Serraria, em Diadema, de onde levaram 570 mil cruzados. Fernando tentou se esconder embaixo de um estrado que, com um fino colchão por cima, servia de cama para uma idosa. O esconderijo logo foi descoberto. Depois de correr muito da polícia, Pichote saltou da laje de uma altura de mais de 2 metros e aqui embaixo ele entrou nesse quartinho e foi se esconder ali, ó, embaixo desta cama, mas logo foi descoberto pela polícia. Testemunhas disseram à época que um dos PMs dissera: "Achei você, agora você não escapa, Pichote", em clara demonstração de que sabiam quem era seu perseguido. Segundo moradores, as últimas palavras do ator teriam sido: "Não me matem, por favor, não me matem, eu tenho uma filha para criar". Com os caras falou que os caras trocaram com os caras, o cara sacou, o cara nem sacou. Ele estava armado, Pichote. Tava armado, mas nem sacou. A filha Jaqueline Ramos da Silva havia nascido em 1985, fruto de seu casamento com Cida Venâncio. Segundo a polícia, Fernando trabalhava como cobrador de ônibus e praticava assaltos quando estava de folga. No dia seguinte à morte de Pichote, o delegado Mauro Miguel Bittar, que o prendeu pela primeira vez, declarou ao Globo que sua morte não foi nenhuma surpresa. Ele disse: "Eu cansei de prendê-lo e soltá-lo. Sempre que ele era detido, Pichote prometia se recuperar e chorava bastante. Eu sinto, mas esperava por esse final. Pichote me falou que um dia enfrentaria a polícia e realizou sua promessa morrendo neste confronto. Agora vamos ter novamente que aguentar a choradeira de sua família." Após repercussão na mídia internacional, como um obituário de 38 linhas no jornal americano The New York Times, os PMs confessaram a farsa e disseram que mataram Pichote. Também disseram que dispararam a esmo enquanto levavam, já sem vida, Fernando Ramos para o hospital. Após denúncias, o comando da Polícia Militar de São Paulo demitiu
demitiu os 3 policiais envolvidos na morte de Fernando, submetendo-os a um inquérito policial militar. Dias depois, um laudo da polícia técnica, baseado na reconstituição do caso, apontou que o rapaz teria dado o primeiro tiro ao ser abordado pelos policiais. Em 3 de abril de 1990, seu irmão Valdemar Ramos da Silva, o Dema, foi encontrado sem vida no porta-malas de um carro Volkswagen Passat, com marcas de tiro, perfurações e espancamento em Diadema. Valdemar era procurado pela polícia e estava condenado a 2 anos de prisão por assalto à mão armada. Da família de 10 irmãos, Dema foi o terceiro a perder a vida após envolvimento com o crime. Antes de Fernando, outro irmão, Paulinho, também faleceu em janeiro de 1987 durante confronto com policiais. Segundo a família, Dema passou a ser perseguido pela polícia em represálias denúncias feitas após o ocorrido com Fernando Ramos. O que aconteceu com ele pode ter acontecido com qualquer um dos outros meninos, não aconteceu com os outros. Acho que ele procurou. Em 1992, depois de algumas audiências, ficou comprovado que Fernando Ramos havia sido executado e com isso a viúva Cida Venâncio entrou com pedido de indenização. Na época, a filha do casal tinha 4 anos e até hoje ela não recebeu o resultado do pedido, segundo informações de uma reportagem da Rede Record. Em janeiro de 2017, um sobrinho de Pichote, Fernando Ramos, chamado Rony Leal da Silva, o Roninho, de 17 anos, foi assassinado por policiais também em Diadema. Fernando Ramos da Silva se tornou um símbolo das injustiças enfrentadas pelas crianças de rua. Sua história continua a ser lembrada em documentários, filmes e livros. A discussão sobre os direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade continua relevante. A história de Fernando Ramos é um lembrete poderoso das desigualdades sociais e da necessidade de políticas públicas eficazes para proteger as crianças. Que a memória de Fernando Ramos inspire mudanças e ações para um futuro melhor para todos os jovens brasileiros. O elenco do filme Pichote, a Lei do Mais Fraco, de 1981, dirigido por Hector Babenco, inclui uma mistura de atores profissionais e não profissionais, muitos dos quais tiveram trajetórias marcantes e alguns casos trágicos após o lançamento do filme. Vamos falar um pouco sobre o restante do elenco. Marília Pera, que interpretou Sueli, teve uma carreira bem-sucedida no teatro, cinema e televisão brasileiros. Ela faleceu em 2015, deixando um legado importante na atuação brasileira. Jorge Julião, que interpretou Lilica, teve uma carreira breve no cinema. Pouco se sabe sobre sua vida após o filme, mas ele é lembrado por sua atuação no longa-metragem. Gilberto Moura, que interpretou Dito, assim como outros membros do elenco, enfrentou dificuldades para encontrar novos papéis significativos após Pichote. Edilson Lino, que interpretou Chico, também não conseguiu manter uma carreira contínua no cinema e desapareceu do cenário artístico. Além desses atores, o filme contou com a participação de nomes consagrados como Jardel Filho, Sapatos Brancos, Rubens de Falco, Juiz, Elke Maravilha, Débora, Tony Tornado, Cristal e Beatriz Segal, Viúva. O filme foi inovador por seu realismo e pelo uso de atores amadores, escolhidos para aumentar a autenticidade das representações. Essa abordagem trouxe uma crueza e uma verdade à história que se passa nas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro, abordando temas como a violência e a marginalização juvenil. Muita gente me falou, foi o filme que o Babenco fez com ele, que botou ele naquele... Não foi. Esse defeito não foi nem meu, nem do Babenco, nem de ninguém. Foi dele mesmo. Obrigado por nos acompanhar neste breve relato sobre a vida de Fernando Ramos, um verdadeiro Pichote. Continue conosco para mais histórias inspiradoras e reflexivas. Até a próxima!